Vai verificando a conexão. Enquanto verifica a conexão, começa a convidar as pessoas que estão por aí. Eu ando fazendo sempre de óculos. Estou tentando tirar um pouco aqui do brilho. Então, e aí, pessoas? E aí, pessoas? Quem for chegando vai me dizendo de onde é. Tem gente que tá acompanhando, que eu vejo em todas as lives, mas tem gente que tá chegando agora. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pio de Lacerda, Tati Grigio, Vitor, Priscila Justo, Daniel, Aline, Felipe, Gessele, minha florzinha do programa Vamos Juntas, da turma 4, que legal, Eline, todo mundo seja bem-vindo. Bom, gente, só para dar uma explicação rápida, antes de eu conversar um pouquinho com vocês, eu quero lembrar que eu fiz uma pequena pesquisa no Messenger do Facebook e pedi algumas sugestões, né, do que vocês queriam ouvir. E eu tenho aqui uma lista muito grande de sugestões. Eu tenho feito lives para poder falar um pouco sobre essas sugestões. Tenho Denilson também, tá sempre por aqui, que legal. Eu tenho falado sobre essas sugestões, esses temas que vocês mesmos sugeriram. Muitas pessoas, né, sugeriram. Eu tenho juntado alguns temas para compactar, que eu tenho percebido que os temas são muito próximos um do outro. E o tema que eu vim hoje falar é sobre pensamento acelerado. Você tem pensamento acelerado? Você já ouviu falar da síndrome do pensamento acelerado? Então, a gente precisa observar o quanto que nós... O que nós podemos fazer para poder dar uma ajuda nisso? A síndrome do pensamento acelerado, isso foi uma descoberta do psiquiatra, do psiquiatra professor doutor Augusto Cury. Ele fala sobre esse assunto de uma forma brilhante. Ele batizou de síndrome do pensamento acelerado e ele estava querendo nos alertar do quanto a ansiedade pode gerar em nós essa síndrome do pensamento acelerado. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Ai, meu Deus, apareceu uma formiga aqui de todo tamanho. Mas, enfim. E o que isso causa na nossa vida, né? O pensamento acelerado. E por que os nossos pensamentos ficam aí desgovernados. Então é sobre isso que eu quero falar. Outra coisa que eu quero dizer é que eu tô de olho aqui na hora. Toda hora eu vou estar olhando aqui pro lado. Tô de olho na hora, porque eu tô me propondo fazer lives bem menores do que 30 minutos, porque as pessoas não têm tempo de ficar 30 minutos aqui, e quando elas vão assistir depois, né, do ao vivo, a gente já entende que 30 minutos é muito tempo. Então eu tenho procurado ficar menos tempo. Elisângela tá sempre por aqui, que legal, querida, boa noite, seja bem-vinda. Bom, o que o Dr. Augusto Cury fala? Que o excesso de informação, ele satura o nosso córtex cerebral. É uma área do nosso cérebro onde se compila, onde passa as informações do nosso dia a dia. Porque quando a gente está, por exemplo, está andando dentro de um carro, a gente acha que não está pensando em nada, mas o nosso cérebro está captando todas as informações naturalmente, porque isso faz parte. Mas o que a gente vai observando, que além dessa captação natural das coisas que estão ao nosso redor, a gente começa a encher o nosso cérebro com muita informação também. O tempo todo, muita coisa, sem processar muito. É
folhear livro sem estar lendo livro, é abrir no computador aquele tanto de página e querer ver tudo ao mesmo tempo. Isso vai fazendo com que esse excesso de tecnologia, que é o tempo todo o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo no Facebook, no Instagram, esse excesso de tecnologia faz com que a gente esteja sobrecarregado de informação. Eu conheço pessoas que assistem 3, 4 jornais, terminam um, desliga, muda o canal para ver o outro jornal. Um noticiário que basicamente vai passar as mesmas coisas. Então vai se saturando e vai enchendo a cabeça de um monte de informação sem conseguir processar. Ok? Eu vou vendo uns coraçõezinhos aí subindo, acho tão bonitinho, coraçãozinho subindo. Que eu entendo que vocês estão interagindo comigo, que vocês estão dizendo, é isso aí mesmo. Então, se você tá achando, ó, é isso mesmo, manda os coraçõezinhos aí pra eu ver. Bom, e o que acontece com isso? Com essa cabeça cheia, com esse monte de pensamento, esse monte de coisa pra fazer, assumindo aquele tanto de tarefa que muitas vezes a gente não dá conta, o nosso nível de tolerância vai lá pra baixo. A gente fica com um nível reduzidíssimo de tolerância. Tudo nos irrita. A irritabilidade a irritabilidade, alta irritabilidade, ela é uma característica muito comum no pensamento, a síndrome do pensamento acelerado. Porque a pessoa fica com um nível de tolerância baixo, porque, pensa comigo, uma cabeça cheia de estresse, não tem como. Ninguém dá conta, nenhum ser humano dá conta. E aí o que acontece? O nível de tolerância cai, a impaciência aumenta, porque a gente acaba que não tem paciência com nada nem ninguém, e a gente fica sem criatividade. Então, pensamento acelerado tem a ver com muita informação que está sendo compilada e jogada aí para dentro do cérebro sem uma função específica, que nos tira a tolerância, que nos tira a paciência e que nos tira a criatividade. Olha só, então assim, pensamento acelerado, fazer tantas tarefas ao mesmo tempo, basicamente não vai ser bom. Aliás, não vai ser nada bom. Deixa eu falar com essa gata que chegou aí agora, Luciana Reis, minha lindeza. Isso é uma flor, gente, é uma flor. Beijo, querida. Que bom que você chegou. Chegou na hora. Então, gente, se não é bom, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa observar? Então, eu quero chamar a atenção para a primeira coisa. A gente mulher, as mulheres, aqui tem alguns homens que eu sei que acompanham a gente, mas normalmente as mulheres, elas têm o prazer de dizer que são multitarefas, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, resolvem várias coisas ao mesmo tempo, cozinha com criança no colo, que, enfim, assovia e chupa cana. Quantas vezes a gente não tem o orgulho de dizer que somos multitarefas? Mas qual o tipo de benefício que isso está trazendo para nós? Vamos pensar. O ser multitarefas, o fazer tantas coisas ao mesmo tempo, dar conta e conseguir fazer, enfim, dar jeito para tanta coisa, está nos adoecendo. Tem nos adoecido. Quando a gente começa a pegar um tanto de tarefa para fazer, a gente aceita um monte de serviço e compromisso, não diz não seleciona, a gente está adoecendo. Não existe nada de Mulher Maravilha nisso. Eu costumo dizer que Mulher Maravilha também é aquela que fala, não vou dar conta. Não posso fazer. Não escolho isso agora para esse momento. Não dá para mim. Essas frases a gente tem, né, as mulheres e tal, a gente tem mais dificuldade de dizer do que os homens. Quando a gente fala que o homem, ele eu vi muito isso, né? O homem, ele tem uma caixinha de cada vez. O homem está fazendo algo relacionado àquela caixinha, por exemplo, esporte. Ele abre a caixinha do esporte e tá ali vendo o jogo, tá focado no jogo. E nada que você fale vai tirar ele
daquele foco ali que é a caixinha do jogo. Aí chega a mulher querendo conversar sobre o filho. Ele fecha a caixinha do esporte, ele abre a caixinha do filho. Ele abre a caixinha do filho, conversa sobre o filho, terminou o assunto do filho, ele fecha a caixinha e vai abrir a outra caixinha, que é mais interessante. Assim é o modelo desenho mental de um homem. Desenho mental da mulher. Ela abre a caixinha do filho, começa a conversar sobre o filho, logo ela abre a caixinha da amiga, começa a conversar sobre a amiga, aí logo ela abre a caixinha da história da novela, começa a conversar sobre a história da novela, aí ela volta lá na caixinha do filho para resolver alguma coisa do filho, ela volta na caixinha da amiga, tem a caixinha do marido, abre a caixinha do marido e tem a caixinha das contas. A mulher abre aquele tanto de caixinha, fica com aquele tanto de caixinha aberta. E você me diga se aí a Elisângela está me dizendo, é verdade. Porque a gente tem orgulho de dizer que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente tem orgulho de falar que a gente está com um monte de caixinha aberta, que a gente tem mais capacidade do que os homens nesse momento. E eu quero te dizer que não. A gente não tem que ter mais capacidade que os homens, a gente não tem que ter esse tanto de caixinha aberta, porque isso vai nos adoecer. E se não adoecer agora, vai nos adoecer no futuro. E aí a gente começa a ouvir falar sobre a história da síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury fala isso. Síndrome do pensamento acelerado, esse turbilhão de informação que a gente vai ter na necessidade de saber. O que acontece é, as pessoas estão cada vez mais adoecidas. As pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes. A gente está vendo cada vez mais confusões, no meio da rua até, discussões, na fila do banco, porque as pessoas não têm mais tolerância. O que a gente precisa fazer, Karine? Então, com essa informação, o que acontece? Primeiro, eu quero que você entenda que o fato de falar, de pensar, de ler tanta coisa ao mesmo tempo, de fazer tanta coisa ao mesmo tempo, não é algo bom. A primeira coisa, não é algo bom. A gente precisa deixar esse fardo de ser multitarefa para ser monotarefa. E isso eu aprendo com os homens. Ser monotarefa, abrir uma caixinha de cada vez. E eu vou contar uma coisa para vocês, só para nós aqui, que meu marido não ouça. Quantas vezes eu fiquei aborrecidíssima com ele porque ele fazia uma coisa de cada vez. E quantas vezes no meio desse aborrecimento eu falei assim, não é possível que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu achando que ele era um completo sonso, lerdo, porque eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quantas vezes? Me aborrecia demais, me irritava demais, porque eu queria cobrar do outro que ele tivesse a minha doença. E quando eu falo de doença, a doença do querer fazer tudo, do querer abraçar o mundo com as pernas. E não vai dar. Deixa eu ver o que o Luciano tá falando aqui, ó. Eu era assim, deixei de ser. Ai, que coisa linda. E a prova disso é que fui contratada para fazer um serviço e de repente eu estava ficando sobrecarregada. Então chamei minha patroa para conversar. É isso. E quando a gente começa a ver que está sobrecarregada, a gente precisa frear. A Luciana que está aqui falando, ela chamou a patroa lá dela para conversar. A gente precisa frear. E não é frear, meter a mão no freio de mão para o carro capotar, não. É a gente frear, diminuir e dizer chega, a hora que precisa de dizer chega. Olha que a Luciana terminou de falar. Que ela chamou a patroa para conversar e essa pessoa falou que ela precisava de alguém para fazer tudo. Então ela caiu fora. E hoje ela já está em outro trabalho. Parabéns, Luciana. Olha só, Daniel, Aline, não sei se é Daniel ou Aline, mas eu sou assim, não consigo fazer uma... Você deve ser mulher, né? Não consigo fazer uma coisa só de cada vez. Gente, homem tem síndrome do pensamento acelerado? Sim, tem, claro, tem muitas vezes. Eu tô dando só um exemplo que a mulher tem mais, porque na estatística, a mulher é mais ansiosa que o homem. O homem também sofre de ansiedade. Sofre de ansiedade, porque é ser humano.
A mulher sofre mais de ansiedade. A mulher é mais ansiosa. E eu entendo que a gente é mais ansiosa porque a gente quer abraçar o mundo com as pernas. A gente quer travar e achar que dá conta de tudo e não dá. Porque a gente tem orgulho de dizer que nós somos multitarefas e nós não precisamos ser multitarefas. Nós precisamos ser monotarefas. Deixa eu pegar um dado estatístico aqui para falar para vocês que eu separei, ó. Ouve isso, gente. 80% da população sofre desse sintoma, dessa síndrome do pensamento acelerado. Meu Deus. E esse transtorno, ele afeta parte da sociedade moderna, inclusive, crianças, devido à cobrança, as expectativas, a pressão e tensão. Gente, as crianças estão vivendo o síndrome do pensamento acelerado, porque os pais estão cobrando. Aí, ó, Daniel, Aline, é verdade, sou mulher e vivo acelerada. Os pais estão depositando muita expectativa na vida dos filhos, principalmente naquelas fases. Ô, gente, eu ouvi isso esses dias, eu fiquei triste. A criança indo suas dificuldades, seus desafios lá na escola, e a mãe falou com ela: olha, você não me faça perder esse dinheiro que eu investi em você esse ano. Caraca, pensa para a cabecinha de uma criança imatura, né, que não tá com a cabecinha formada. Olha que pressão. Ela saber que ela não pode ficar reprovada porque vai ter gasto o dinheiro da mãe. Ô, gente, eu não tô com isso defendendo que criança tem que ficar reprovada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu quero que você entenda que os adultos têm colocado muita pressão nas crianças. E aí a síndrome do pensamento acelerado também está atingindo as crianças. E aí, o que eu quero dizer com isso? A síndrome, esse excesso, ele dificulta a concentração, ele aumenta a ansiedade, ele gera reatividade, que é a quantidade de reação, por isso a irritabilidade e a tolerância, né? A baixa tolerância tem a ver com isso, porque a gente acaba ficando mais reativo. A gente também tem, além da irritabilidade, a intransigência, no sentido de você vira a resposta na ponta da língua, enfim, responde às pessoas com o mesmo nível, às vezes, de intolerância que a pessoa te fala algo, e quando na verdade só adoece você. Você retrucar e discutir com alguém que já está nervoso só adoece você, porque você vai ficar com mais raiva, enfim. E o que acontece? Quais são os sintomas que a gente precisa observar? Como que eu sei que eu estou vivendo esse momento da crise a síndrome do pensamento acelerado? Primeiro, ansiedade. Se eu estou vivendo períodos fortes de ansiedade. Boa noite, querida Grazi. Beijo, querida. Se eu estou vivendo momentos de muita ansiedade. Se eu estou tendo dificuldade na concentração. O pensamento acelerado não te deixa concentrar. Você perde o foco, você começa a fazer uma coisa, para, começa outra, para, começa outra, para. No final de uma jornada, você vai ver que você quase não finalizou nada. Porque você estava passeando por tantas coisas, tanta coisa para fazer e não consegue terminar, sabe? Quem nunca abriu um guarda-roupa de 4 portas, tirou tudo do lugar achando que dava para arrumar em 40 minutos? Não vai. Tem gente que vai ficar 2 dias, 1 semana arrumando um guarda-roupa. Enfim. E aí a pessoa para de arrumar o guarda-roupa, corre na cozinha para fazer alguma coisa, volta para arrumar o guarda-roupa, volta, enfim. É assim que acontece na nossa mente. A metáfora que eu tô te falando do guarda-roupa é assim. Então tem que dar um passo de cada vez. Outra coisa que a pessoa pode observar, se ela está vivendo esse momento aí da síndrome do pensamento acelerado, é se está muito ansiosa, se está mal-humorada, se está muito irritada com coisas pequenas. O mosquito passou, matar o mosquito com força, irritabilidade em alta, se está inquieta, se tem uma insatisfação constante, porque é muito natural que a pessoa tenha uma insatisfação constante, porque a cabeça não para, tá
tá tudo sendo processado muito rápido, então não descansa. E aí eu quero te dizer, o que você tem que fazer? Meu Deus do céu, Karine, eu acho que eu tenho essa história de pensamento acelerado, porque eu sou muito acelerada, porque eu tô muito nervosa, porque eu tô muito ansiosa, porque eu tô com tolerância zero, porque eu tô impaciente, sem foco, sem concentração. Se todos os sintomas que eu tô te falando tá acontecendo com você, é possível que você esteja passando pelo SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Mas fica tranquila que isso não é uma doença, isso tem um remédio. Calma, a gente pode ter passos, alguns pequenos passos para melhorar. Ai meu Deus, o tempo. Para melhorar essa situação. Então, primeira coisa que eu tô sempre falando, atividade física regular. Eu não tô falando isso porque eu sou dona de academia, não, gente. Tem gente que fala assim, ah, Karine, você tá... Por que você fala tanto de atividade física? Você nem é dono de academia. Pois é, porque a atividade física é o primeiro passo pra gente começar, já falei isso em lives anteriores, melhorar a nossa química interna, começar a desacelerar internamente. Atividade física é isso, é um santo remédio. Outra coisa, nós precisamos de um momento de lazer, um momento de relaxamento. Não adianta você me dizer que você trabalha um emprego agarrado no outro, num descanso, está precisando, você tem algo muito grande para poder pagar. Não adianta, daqui a pouco sua mente para. E sabe o que acontece com quem tem a síndrome do pensamento acelerado muito tempo? A pessoa pode ter um apagão, puf, desmaiar de uma hora para outra. Porque o cérebro dela precisou apagar para ver se ela freava e parava. A gente não precisa chegar nesse ponto. Vamos combinar? Atividade física regular, momento de lazer, relaxamento. Karine, mas eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando que você precisa de dinheiro para lazer. Sabe? Outra coisa que ajuda muito a melhorar a história do pensamento acelerado é não ficar 24 horas conectado. Conectado na internet. Para quê? Gente, eu tenho feito um exercício muito legal de detox. Eu tenho que estar conectada, muito conectada, porque as pessoas falam comigo. Eu fico muito chateada se uma pessoa falou comigo e eu respondi a ela 4 horas depois. Eu fico bem chateada. Mas essa chateação minha é uma forma de eu me cobrar, que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que estar... E aí eu comecei a fazer um exercício. Por exemplo, o meu telefone, ele não toca. Ele não toca. Porque meu telefone tocava demais, e aí eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo. Então, meu telefone não toca. Quando eu estou atendendo uma pessoa, meu telefone, se tocar eu não vou ver, não vai atrapalhar, não vai fazer barulho, não vai vibrar nada, ele não toca. Eu vou ver depois que alguém me ligou, e tem gente que eu consigo retornar, e tem gente que eu não consigo retornar. Tem pessoas que eu retorno pelo WhatsApp, né, enfim. Continuo ou dou andamento na conversa pelo WhatsApp. Outra coisa, meu telefone, ele fica conectado no meu WhatsApp, quando eu tô trabalhando no computador, ele fica conectado no WhatsApp web. Então, é ali que eu vejo as minhas mensagens. Porque até o fato de eu ficar segurando o celular na mão, tava me dando dor aqui, ó, nas costas. Então, a gente precisa desconectar. Essa foi uma forma que eu achei, você precisa achar a sua forma. De repente, achar a forma de desconectar. A Karine, eu não posso desligar meu telefone, que meus filhos estão na rua. Enfim, não estou dizendo que você tem que desligar seu telefone, mas você precisa tirar esse tanto de barulhinho, como é que é o nome? Notificação. Tirar a notificação. Pensa se toda pessoa que clicar der um joiazinho numa foto sua no Instagram, você receber notificação. Se você tiver 30 curtidas, receber notificação das 30. E se você ainda, ao receber a notificação, você quiser ir lá olhar para ver quem foi, vai enlouquecer. Hoje, Karine, a medida que eu tomei para eu não adoecer, eu tirei notificação, tirei toda a notificação. Eu não recebo notificação nem de Instagram, nem de celular, não recebo. Eu tenho um momento da minha vida que eu paro e vou lá olhar. Às vezes, já aconteceu, de ter 200 mensagens no meu WhatsApp. E eu não consegui dar conta de responder todo mundo. Aí eu saí respondendo em áudio para várias pessoas, algumas escritas,
para eu dar conta. Naquele período. E se naquele período que eu me propus para responder, não deu tempo de responder tudo, eu vou parar onde der e vou responder depois em outro período. Foi difícil no começo? Quase tive um filho. Claro que foi difícil. Acostumada a ficar conectada 24 horas, mas eu precisei fazer um detox. Eu precisei para eu não adoecer. Porque eu estava passando pela síndrome do pensamento acelerado. Então eu precisei frear de alguma forma para eu não adoecer e não adoecer meus filhos. Se eu adoecer, eu vou adoecer as pessoas à minha volta. Geralmente, quem a gente mais ama, a gente acaba adoecendo. Mais uma coisa que eu gosto muito de falar, para a gente poder ajustar e tratar essa síndrome do pensamento acelerado, é a gente fazer coisas que realmente importam para nós. Se você tem 2 compromissos e tiver que escolher, você escolhe aquele que realmente importa para você. Não quer dizer que o outro não seja importante, mas você está escolhendo aquele que realmente vai fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Quantas vezes a gente deixa os nossos para cumprir compromissos que nem eram tão urgentes assim, sabe? Então, essas são as minhas dicas para você sobre estar com o pensamento acelerado e frear. E frear, se você estiver hoje aí com seu pensamento a 100 por hora na 5ª marcha, vai desacelerando, não precisa puxar o freio de mão para capotar seu carro, não. Você vai desacelerando, baixa para a 4ª marcha, para a 3ª, para a 2ª e para. E aí você vai começar a falar assim, eu preciso cuidar um pouco mais disso aqui, porque eu tenho uma frase para deixar para você. Se você não parar, o seu corpo vai te parar. Entendeu? Se você não parar, o seu corpo vai te parar. Então é melhor você decidir parar do que seu corpo decidir por si só e aí você perder grandes oportunidades. Ai, meu Deus, falta 1 minuto. É isso que eu tinha pra falar. Deixa eu ler, que eu vi que teve uns comentáriozinhos aqui. Deixa eu ler. Esse final de semana eu estava assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Seu comentário da Grazi. Depois. Mas estou muito intolerante esses dias. Olha aí, Grazi, viu? Fazendo muitas coisas fica mais irritada, mais intolerante. É isso. Começa a frear. Vamos ver que teve mais alguém que comentou. Daniel, cadê? Daniel e Aline. Opa. É verdade, depois que passei a fazer caminhada, tenho melhorado bastante. É isso. Karine, mas tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. E olha, se você faz uma caminhada e se você ainda coloca uma música para você ouvir, que te traz coisas boas, isso vai potencializar aquilo que você está fazendo. Me ouve. Dá certo, vai por mim. Grazi, eu estou assim, você sabe, Grazi, você emendando um emprego no outro todos os dias há mais de 1 ano e meio. E aí, Grazi, se você não para, seu corpo vai parar. E olha o que a Grazi está falando, gente. O meu já está começando a me parar. Grazi vem trabalhando 1 ano e meio, sem férias, sem parar. Então, o corpo vai parar. É isso que eu quero dizer, é com todo amor que eu falo isso pra vocês, com todo carinho que eu falo isso pra vocês. Não pense que, ao falar pra vocês, eu tô dizendo assim, ninguém faz porque não quer, isso é muito fácil. Não, não é muito fácil, é bem menos fácil, mas é possível. Grazi, hoje eu estou afônica. Grazi tá afônica, eu imagino que é por conta de estresse, né, gata? Se a gente não para, o corpo vai nos parar. Conta comigo, me chama no direct se tiver alguma dúvida. E se fez sentido para você essa live, manda para alguém que pode melhorar a vida aí. Enfim, pode melhorar a qualidade de vida de alguém. Ok? Aí, Grazi passando por muito estresse. É isso. Eu quero deixar aqui meu beijo, meu carinho, te convidar para seguir lá no YouTube o meu canal. Eu tenho preparado
alguns vídeos bem legais. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar no canal. Tem umas coisas muito legais acontecendo que vão ser divulgadas lá. Então, já segue. Daniel e Aline, beijo, querida. Que bom que você gostou. Venha sempre. Toda segunda, 9 horas, a gente tá aqui juntinho. Elisângela, obrigada pela sua presença. Grazi, minha querida, que tá sempre aqui. Luciana, que apareceu aqui. Não sei se tá aí ainda, mas um beijo grande, Lu. Vou deixar essa live, fica à disposição ali no Instagram por 24 horas. Então, até amanhã às 21 horas, essa live tá lá. E depois eu subo ela para o YouTube, depois também para o Facebook. Gessele, minha linda, ó, beijo pra você também. Eliana. Grazi, beijo, querida, estou precisando falar com você. Assim que a gente vai conversar. Andréia, minha flor, amei, vou seguir todas as dicas. Isso aí, desacelerando, vai ser sempre gostoso. Luciana, eu amo você, obrigada por tudo. Lu, você, o amor de vocês que é o combustível para eu estar aqui. Fique sabendo que vocês são muito importantes. Um beijo grande, já deu o meu horário. E até segunda-feira tem mais. Nós estamos com a lista grande aqui. Vem segunda-feira que a gente vai falar sobre outros assuntos. Beijo grande pra você.